Olá, pessoal! Trago o resumo do capítulo 79 da novela Meu Pecado. Mas antes, por gentileza, peço que você se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho. Sexta-feira, 17 de novembro. Lucrécia diz a Delfina que sente como se de alguma maneira Renata tivesse morrido por ela, ajudando Juliano a resgatá-la. Josué procura a Branquinha e pergunta se é verdade o que ela disse para ele no outro dia. Branquinha diz que não acha que seja o momento para falarem sobre isso e, além do mais, ele não sente nada por ela. Josué diz que talvez ainda não, mas isso não quer dizer que ele não poderia se apaixonar por ela. No dia seguinte, Rosário conta para Lucrécia que o advogado deixou a sentença do divórcio dela, a entrega para ela e diz que agora sim, graças a Deus, ela não tem mais nada a ver com aquele infeliz. Lucrécia fica muito feliz. Rosário reconhece para Lucrécia que cometeu um grande erro ao pressioná-la para se casar com o canalha do Carmelo e pede que ela o perdoe. Lucrécia diz à mãe que é claro que a perdoa. Rosário diz que o pai dela sempre disse que ela era uma menina muito nobre e ele tinha toda a razão. Teresa vai ver Carmelo na cadeia. Louco, Carmelo chora, pede para Teresa tirá-lo dali e diz que se ela não fizer isso, o pai deles vai matá-lo. Carmelo diz que o pai dele se escondeu e está esperando ele dormir para pegá-lo desprevenido. Ele se aproxima das grades, agarra Teresa e diz para ela tirá-lo dali. Desesperada, Teresa grita por socorro e diz que Carmelo está louco. O policial faz Carmelo soltar Teresa. Ela sai correndo e chama Assunção para ir embora logo dali. Juliano e Lucrécia se encontram no rio. Lucrécia mostra para ele a sentença do divórcio e diz que isso quer dizer que eles podem se casar no momento que quiserem. Juliano fica muito feliz e pergunta se ela jura se dessa vez é para valer. Lucrécia jura e diz que depois de tudo que passaram, ela entendeu que não pode continuar perdendo tempo e eles têm que estar juntos para receber aquela criança e lhe dar muito amor. Juliano diz que a ama e a beija. Carmelo é transferido para o presídio de São Pedro. Juliano pede a mão de Lucrécia para Rosário. Juliano diz que Rosário sabe que ele ama Lucrécia e o que mais deseja na vida é fazer ela feliz. Lucrécia pede para a mãe não ficar calada e dizer alguma coisa. Rosário diz a Juliano que não tem como agradecer por ele ter devolvido a filha dela. O agradece, mas diz que de maneira nenhuma pode permitir que ele fique com ela, pois o ódio que ela sente nunca vai mudar. Rosário diz para Lucrécia fazer da vida o que tiver vontade, mas que fique bem claro que nunca mais vai poder contar com ela e se retira. Lucrécia diz a Juliano que dói muito a atitude da mãe, mas ela não vai desistir dele, nem agora e nem nunca. Padre Matias é nomeado vigário-geral e permanecerá em São Pedro. Lucrécia vai conversar com a mãe e diz que quer que ela apoie, que esteja com ela quando ela se casar com o homem que a ama. Rosário diz a Lucrécia que nunca vai aceitar aquele rapaz. Lucrécia implora para a mãe lhe dizer porque não pode amá-la como amou César. Rosário então revela toda a verdade a Lucrécia. Ela diz: porque além de ser minha filha, você é minha irmã. Você não é filha do Paulino Córdoba. O homem que te deu a vida, Lucrécia, foi o mesmo homem que deu a minha vida. Lucrécia fica chocada ao saber que a mãe foi abusada pelo próprio pai. Lucrécia diz à mãe que não merece que ela a despreze, porque não teve nenhuma culpa do que o pai dela fez a ela. Rosário diz que também não teve culpa, e o que mais a deixa louca é que ela é idêntica a ele. Rosário diz que toda vez que ela olha para ela, que a escuta, ela vê ele e por isso nunca conseguiu amá-la e nem vê-la como filha. Rosário diz que Lucrécia é a lembrança viva daquele horror asqueroso. Lucrécia abraça Rosário chorando muito e diz que a ama várias vezes e que ela sempre será sua mãe.
Manuel entrega para Juliano o dinheiro que estava com Teresa e diz que é parte do que Carmelo roubou deles. Lucrécia sofre ao conversar com Delfina sobre o que acabou de saber. Delfina a consola. Justina vai embora e deixa uma carta se despedindo dos filhos. Rosário diz a Delfina que não se sente melhor por ter contado a verdade para Lucrécia e que nem sabe se vai conseguir voltar a sair na rua. Ela diz que não é o escândalo que assusta, mas sim a incapacidade dela de continuar vivendo com isso. Lucrécia vai até o túmulo de Paulino, diz que não importa o que a mãe disse, que ele sempre será o pai dela e que sente muita falta dele. Teresa diz a Assunção que vai vender a casa e pagar as dívidas do Carmelo. Assunção pergunta do que Teresa vai viver. Teresa diz que pode trabalhar e Assunção não precisa se preocupar, porque para ela nunca vai faltar nada. Lucrécia se encontra com Juliano na igreja. Diz que ela e a mãe tiveram a conversa mais importante de suas vidas, mas pede para ele não lhe perguntar nada, porque são coisas da mãe dela que ela tem que respeitar. Juliano pergunta se o que Lucrécia falou com a mãe mudou os planos deles. Lucrécia diz que de maneira nenhuma, eles vão se casar no sábado, mesmo que a mãe dela não queira estar com ela. Chega o dia do casamento de Lucrécia e Juliano. Antes de sair de casa, Lucrécia bate na porta do quarto da mãe e a chama, mas Rosário não responde. Lucrécia então vai para a igreja com Modesto e Delfina. Rosário vê Lucrécia saindo e dá sua bênção. Juliano espera ansioso por Lucrécia, ele recebe o apoio e carinho do pai e do irmão. Depois, Josué vai até Branquinha e eles se beijam. Lucrécia chega na igreja e é levada até o altar por Josué. Em uma linda cerimônia, Juliano e Lucrécia finalmente se casam. Eles se beijam enquanto os convidados os aplaudem. Rosário para na frente da igreja e de dentro do carro fica olhando a filha. Juliano leva Lucrécia para passar a noite de núpcias na casa da Álamos. Juliano canta para Lucrécia e eles têm uma linda noite de amor. Depois, nós veremos Lucrécia fazendo uma apresentação sobre as maçãs da fazenda dela e de Juliano. Tonha comenta com Delfina que desde que Lucrécia se casou, Rosário só fica isolada. Manuel e Teresa estão mais apaixonados do que nunca. Delfina fica muito feliz ao saber que Lucrécia já deu à luz e diz a ela que agora mesmo vai para lá. Antes de sair, Delfina vai até Rosário e avisa a ela que Lucrécia já é mãe de um menino. Rosário chora e não diz nenhuma palavra. Juliano leva flores para Lucrécia e a beija e lhe dá parabéns. Lucrécia pergunta se ele já viu o bebê. Juliano diz que sim, que ele é um bebê lindo e muito saudável. A médica leva o filho para eles. Lucrécia fica emocionada ao ter o filho em seus braços e pergunta se Juliano tem certeza de que não quer saber se é mesmo dele. Juliano diz que tem certeza absoluta e pergunta se ela não está vendo que o filho é idêntico a ele. Lucrécia diz que é verdade. Juliano diz que nunca teve a menor dúvida de que era dele e agradece. Eufórico, Rodolfo diz a Irene que já é avô. Manuel pergunta se Teresa quer se casar com ele, diz que a Lucrécia e o Juliano já têm um filho de vantagem e isso não vale. Teresa aceita, diz que ele tem toda a razão e eles se beijam. Josué e Branquinha decidem viver uma nova vida juntos, ajudando as pessoas fora de São Pedro. Padre Matias dá sua bênção a eles. Justina vê Ordorica na rua e joga charme para ele. Ordorica a ignora, segue seu caminho e ela fica chorando. Juliano e Lucrécia chegam na fazenda Milagre. Lucrécia diz a ele que quer falar sós com a mãe. Juliano diz que então vai até a cidade resolver umas coisas e depois volta para buscá-los. Lucrécia entra no quarto da mãe. A chama diz que levou o filho para ela conhecer
e que o nome dele é César. Lucrécia diz que é o neto dela, o menino que ela tanto desejava. Emocionada, Rosário pede para segurar o neto. Lucrécia coloca o filho nos braços da mãe, diz que vai falar com a Delfina e pergunta se ela fica com ele. Rosário diz que é claro que fica. Lucrécia dá um beijo na mãe, agradece e sai do quarto. Rosário chora muito e chama o neto de César de seu filhinho. Modesto e Delfina paparicam Lucrécia e ficam surpresos quando ela diz que a mãe está cuidando do filho dela. Delfina diz que isso prova que os milagres realmente existem. O policial chama Juliano até o Ministério Público e entrega a medalha dele. Juliano pergunta ao policial quantos anos Carmelo vai ficar preso. O policial diz que muitos, o suficiente para que ele dificilmente possa pisar na rua de novo. No presídio, Carmelo pinta na parede a imagem de Lucrécia. Muito doidão, ele beija a foto, chama por Lucrécia, pelo filho e diz que eles são uma família e são felizes. Carmelo diz que quando o filho crescer, vai ser forte e vai se parecer com ele. De repente, ele se descontrola, começa a gritar por Lucrécia e pergunta onde ela está. Lucrécia diz a Delfina que ela vai ser a madrinha do filho dela. Delfina agradece Lucrécia e diz que ela fez a mulher mais feliz desse mundo. Depois, elas vão até o quarto de Rosário. Lucrécia não encontra a mãe e se desespera ao acreditar que ela levou seu filho. O bebê chora e Lucrécia e Delfina o encontram no quarto que era de César. Lucrécia fica surpresa ao ver a sua medalha no filho e diz a Delfina que a mãe estava com ela. Lucrécia se dá conta do que a mãe foi fazer e se desespera. Rosário desiste de viver, ela vai até o rio onde César se afogou, se lembra de alguns momentos com ele e Lucrécia, diz que ama o filho e entra no rio. Vão se passar 3 anos. Nós veremos Lucrécia se lembrando da mãe e do irmão e jogando 2 rosas brancas no rio. Juliano chega com o filho César, chama Lucrécia de mamãe e corre para os braços dela. Juliano chama o filho de meu campeão e os 3 sorriam muito felizes. Lucrécia e Juliano se beijam.